Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Estava o professor Allan Kardec numa manhã muito triste devido a algumas missivas que ele tinha recebido e algumas delas sarcásticas, falando mal da doutrina que ele codificara. Entre uma missiva e outra, ele refletia a respeito da obra que ele empreendera. Até que, num dado momento, a sua doce amada, a doce Gabi, a sua esposa, trouxe um embrulho. E junto desse embrulho, ao abrir, ele verificou que havia uma carta. E ele, meio curioso, percebeu que aquele embrulho continha o livro dos Espíritos. E esse livro dos Espíritos, encadernado de forma diferente da que ele até então tinha publicado. E junto daquele livro, tinha uma pequena missiva que dizia mais ou menos assim: Senhor Allan Kardec, venho para pedir que continue a obra, pois esta obra me salvou a vida. E após esse primeiro introito, ele começa então a narrar a sua vida, aquele que escreveu, dizendo que ele era muito jovem e se apaixonara muito cedo por aquela que era a pessoa da sua vida, da sua existência. Algum tempo depois do casamento, uma doença sorrateira começou a tirar um pouco a vida da sua doce amada. E passado o tempo, ela partiu. E desesperado, não sabendo o que fazer, ele imaginava acabar com a própria existência, porque o objeto do seu amor não estava mais presente. Pensava, meditava, já não tinha mais condições de trabalhar. Como ele era encadernador, o chefe do local onde ele trabalhava já o ameaçava com a dispensa, porque o tempo todo ele pensava ou não desejava trabalhar, ele perdeu a vontade de viver. Passado um dia, diz ele, que foi acabar com a existência, procurou uma das pontes do rio Sena, a Ponte Maria, para se precipitar lá embaixo, deixou a noite cair, numa lamparina meio tosca, ainda no escuro, ele se aproximou para se precipitar lá embaixo. Quando, ao tocar no muro, ele sentiu algo que lhe caiu aos pés, e quando ele viu, meio irritado e curioso, abaixou e pegou, era um livro. E ele então leu, no frontispício daquele livro, que naquela luz meio tosca, pôde perceber. Dizia mais ou menos assim: esta obra me salvou a vida, a Lorete. Meio curioso ainda, ele começou a folhear e começou a ler sobre a vida espiritual, sobre os espíritos, sobre a continuidade da vida, até que ele chegou numa das perguntas, aonde perguntava a respeito do suicídio, e os espíritos respondiam: aquele que se mata é um louco que não sabe o que faz. A partir desse momento, ele tirou o pensamento do suicídio. Começou a ler, começou a entender que a sua doce amada continuava viva após a morte. E ele, naquele mesmo instante, começou a ter uma sensação diferente diante da existência. Voltou a trabalhar, se equilibrou, pegou aquela obra que estava molhada pelo sereno e a encadernou de forma muito bela e mandou ao seu Criador, dizendo: continua esta obra. E colocou no frontispício do livro: esta obra me salvou a vida também. Joseph Perrier. Allan Kardec, ao pegar esta mensagem e ler, se encheu de ânimo. Porque se a obra espírita foi possível salvar uma vida, é possível salvar duas. Se é possível salvar duas, é possível salvar 10. E se é possível salvar 10, é possível salvar 100. De 100, 1000, 1 milhão. Então valia a pena continuar aquela obra. Hoje, nós vamos falar um pouco desse homem, dessa figura, muito ímpar para nós no movimento espírita, para que a gente possa ter uma ideia, principalmente aqueles que já o conhecem e aqueles que não o conhecem, possa entender qual é o motivo da proposta espírita na Terra, dessa doutrina, que é uma crença, que é uma religião, como tal se organiza no Brasil, mas que não tem nenhum parâmetros externos, comportamentais,
tem nenhuma atitude exterior para seu ato de adoração. Ela propõe justamente uma grande reflexão individual, porque os seus postulados estão assentados nas leis naturais que a própria humanidade vem desvendando ou identificando ao longo do tempo. E a revelação espírita não está assentada na cabeça de um único homem, mas sim dos espíritos, pelo comando organizado pelo próprio Cristo, consoante as suas próprias palavras em João, quando ele dizia que ele mandaria um novo Consolador. Então, esta é a figura que nós vamos analisar. Vamos, pelo menos, entender ou conhecer alguma coisa sobre a sua vida. O nome de batismo dele, Hipólito Léon Denis Arts Rivail, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Teve como pai João Batiste Antônio Rivail e a mãe Jeanne Louise do Ramael. A educação foi aluno de Pestalozzi e a atuação da sua família, advocacia, magistratura, educação e seu interesse, estudo das ciências e da filosofia. O pai era católico, Pestalozzi protestante, e ele se torna um livre pensador, pela educação familiar e pela educação da escola. Allan Kardec usou o pseudônimo, Allan Kardec é um pseudônimo de Hipólito Léon Denis Arts Rivail, que nasceu ali mesmo na França. A formação escolar foi em Yverdon, na Suíça, no grande castelo de Pestalozzi, que por diversas vezes ele substituía Pestalozzi na sua cátedra, quando Pestalozzi tinha que viajar por alguns países. Aí está a figura de John Henrique Pestalozzi, ao lado, e Allan Kardec, aí bem novinho na época. Retornou à França, depois aos 25 anos. Aqui está a sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet, a doce Gabi, e ele se casara. E é interessante que ele não teve filhos. E houve alguns comentários, certa feita, que um neto de Allan Kardec estava fazendo coisas erradas. Como é que um homem que não teve filho poderia ter netos, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente precisa saber, né, como é que acontece. A formação acadêmica dele. Ele, o professor Rivail, fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem, né, na escola em Pestalozzi, de Yverdon, na Suíça, onde vários, na época, iam lá estudar, principalmente os filhos daqueles grandes conhecedores, principalmente na área da pedagogia. Pestalozzi foi um pioneiro, né, da pedagogia moderna, como já sabemos. Rivail era um aluno dedicado e tornou o mais eminente discípulo do mestre. Por diversas vezes, já aos 14 anos de idade, ele substituía Pestalozzi em algumas lições, em alguns ensinamentos, quando Pestalozzi tinha que viajar. As obras didáticas de Rivail. No início do ano de 1825, dirigia a Escola de Primeiro Grau, estabelecimento de ensino fundado por ele em Paris. Em 1826, fundou o Instituto Técnico, que funcionou até 1834. Empregou-se como contabilista em 3 casas comerciais. Passou a dedicar-se juntamente com o professor Levi Álvares à preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos. Rivail era um linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente. Escrevia, falava o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o holandês. Membro de várias sociedades sábias, notadamente a Academia Real de Arras. Como pedagogo, Rivail dedicou-se à luta para uma maior modernização do ensino público na França. Entre 1835 e 1840, manteve a sua residência à Rua Sèvres, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e outros. É importante lembrar que o pedagogo, na época de Pestalozzi, na época de Allan Kardec, ele tinha uma formação capaz de substituir qualquer professor em qualquer tipo de matéria. Então, por isso que ele possuía um conhecimento vasto sobre, principalmente, anatomia. E há alguns biógrafos, erradamente, que dizem que ele, na realidade, era médico e não tinha formação médica. Ele tinha apenas o conhecimento da formação que ele obteve. Rivail utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi. O ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo, do
do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pela representação gráfica e etc. Esse método faz a criança pensar ao seu modo, a caminhar com seus próprios pés e não com os pés do seu mestre. Enfim, a criança é estimulada a sua iniciativa pessoal. Esse método ele vai depois aplicar a própria doutrina, quando nós temos a liberdade de estudá-la, e a partir do momento que estuda, não existe ninguém dentro do espiritismo que seja mais sábio do que o outro. Porque qualquer um pode adquirir o conhecimento espírita, pode questionar, pode analisar e chegar a conclusões, desde que os fundamentos apresentados por Allan Kardec são fundamentos lógicos, racionais, pelo método dele utilizado. Princípios pedagógicos do ensino intuitivo: cultivar o espírito natural, cultivar a inteligência, proceder sempre do conhecimento do conhecido para o desconhecido, evitar toda atitude mecânica, conduzi-la a palpar os dedos, com os olhos, todas as verdades, e aí só confiar na memória aquilo que já tenha sido aprendido pela inteligência. Então, percebemos que a maneira como ele foi educado era a maneira como ele conduziu todo o processo das obras. Aí está diversas obras publicadas por ele: curso prático teórico de aritmética, completo e prática escola de primeiro grau, plano proposto para a melhoria da educação pública e vários outros. Só para a gente ter uma ideia que ele tinha essa formação, e pela essa formação, quando ele teve contato com a doutrina espírita, ele não era uma pessoa leiga, principalmente do conhecimento da época. Aí nós temos mais outras obras deles: gramática normal de exames, ditados normais dos exames, ditados da primeira e da segunda idade. Ou seja, são várias obras que ajudavam os alunos naquela época, naquele período. Rivail era conhecido pela inteligência, discernimento e ponderação, tornou-se amigo de Victor Hugo e vários outros. Seu nome era conhecido, respeitado, e muitas obras foram adotadas pela Universidade da França na época, e hoje poucas delas são adotadas. O professor Rivail, no meados de 1825, dirigiu a escola de primeiro grau. Em 1826 ele cria o Instituto Rivail. Aí nós temos aí ele como poliglota, só repetindo para a gente poder ter uma ideia da formação de acordo com os anos. Antes de chegar, vejam que os anos foram passando, ele vai ter contato com a doutrina espírita no ano de 1853. Então ele possuía já 50 anos de idade. Então era uma pessoa que já não tinha mais como se enganar naquilo que ele estaria analisando. Isso é importante, porque quando nós deparamos com uma doutrina codificada por Allan Kardec, muitas das vezes, ao ler, ou ler apressadamente, ou algumas pessoas ao comentarem, elas comentam às vezes que as colocações é feita ou está ultrapassada os conceitos que o Espiritismo trouxe. Mas desde o momento que a gente começa a analisar a proposta espírita, e é o tema que nós vamos trabalhar amanhã, como a gente tem uma jornada dupla, né? A palestra hoje e amanhã de manhã, para aqueles que não ficar tão entediados hoje, então amanhã estão sendo convidados a participar do estudo que nós vamos fazer a respeito da interação e integração das obras espíritas. E aí nós vemos que a formação dele, cultural, era suficiente para analisar. Recebeu a missão de codificar a doutrina espírita, e aí nós temos a missão dele. Os primeiros contatos com o fenômeno aconteceram em 1854, os primeiros estudos sérios de espiritismo em 1855, a notícia da sua missão, e aí ele perguntou para os espíritos, né? E se ele falhasse na missão que lhe foi dada? E os espíritos respondeu: outro lhe substituirá. Mostrando que a vontade divina não está sentada na cabeça de um homem. O nome Allan Kardec, que ele passa a adotar, e é interessante para aqueles que não sabem, Allan Kardec já tinha vivido ali mesmo na França, quando a França ainda era as Gálias, na época de Roma. E ele, na época, era um sacerdote druida, amante da natureza, vegetariano, e tinha um nome como Allan Kardec. Isso foi revelado através de um espírito que lhe disse que já tinha conhecido o professor Rivail numa outra reencarnação, ali mesmo na França. Então, ele adota o pseudônimo. Por quê? Porque ele já tinha publicado várias obras na França. Ele era muito conhecido. E quando ele verificou todo o conhecimento que os espíritos passaram, ele percebeu
que aquele conteúdo não era dele. Eram os espíritos que ditavam através dos diversos médiuns. Não foi uma obra de pesquisa, de análise dele. Foi o conteúdo apresentado pelos espíritos e ele foi apenas o codificador. Ele metodizou o conhecimento, organizou o conhecimento. Então não era, vamos dizer assim, criação sua. Devido a isso, ele não colocou o seu nome, porque a obra poderia ser lida ou conhecida pelo nome do autor, que era muito conhecido na França. Mas era pelo seu conteúdo. Foi aí, então, que ele adotou o pseudônimo Allan Kardec. Até porque ele vai afirmar que a obra não lhe pertence, é a obra dos espíritos. A atuação de Kardec na codificação, na sua divulgação, e a desencarnação em 31 de março. Por isso que em março nós estamos falando de Allan Kardec, porque a sua desencarnação aconteceu em 31 de março de 1869. Os fenômenos da mesa girante era comum na França daquela época as pessoas se reunirem nos saraus e brincarem com a mesa. Era a liberdade das pessoas, sentavam e as mesas giravam, como hoje algumas pessoas ainda fazem a brincadeira do copo. Só que até então, quando Antoine Franz Mesmer introduziu o magnetismo na Europa, as pessoas utilizavam as forças magnéticas natural, sem nenhuma consequência. E quando, nesse diálogo com um amigo dele, que também era magnetizador, e o professor Rivaio também se tornara magnetizador, vai ter todo um diálogo que ele vai, então, perceber que há algo mais além do fenômeno magnético. Então, as mesas girantes era mais ou menos assim um fenômeno, as pessoas se reuniam em volta da mesa, por isso que tem uma certa analogia hoje, dizendo, né, que a doutrina espírita, a doutrina kardecista, o centro espírita de mesa, geralmente as pessoas colocam isso devido a essa origem, mas não tem nada a ver no sentido literal, não tem a ver a mesa. Ou mesa branca, como algumas pessoas dizem, vou lá no centro espírita, que lá de mesa branca. A mesa pode ser rosa, amarela, não vai modificar nada no espiritismo. Até porque são conceitos que as pessoas ao longo do tempo tomaram que não tem fundamento. Então a missão dele e os primeiros contatos com o espiritismo. Os primeiros estudos, notícias da sua missão. Dr. Fortier era um de seus amigos, disse assim: já sabe do singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. Então esse foi o diálogo do Dr. Fortier. Porque Mesmer magnetizava lâminas, árvores, as pessoas tocavam e muitas delas se curavam. O fenômeno do magnetismo se espalhou por toda a Europa. E é interessante que o Dr. Fortier vai falar isso para o professor Rivaio. E aí o Kardec responde: mas a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer com que eles se movam. Então, até aí, nada demais. As mesas girarem era um fenômeno comum da ciência sendo conhecida naquela época. Aí o Dr. Fortier disse: temos uma coisa mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Aí criou um problema. A mesa não tem cérebro, não tem sistema nervoso, como é que uma mesa vai responder? Isto agora é outra questão, diz o professor Rivaio, Allan Kardec. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Então, veja uma postura dele, não é uma postura de crença automática, mas de uma análise perfeita. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades o passatempo que fazia daqueles fenômenos. Qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Então, ele vai perceber, nessas reuniões, que as mesas, ao girarem e responderem pergunta, e num determinado momento ele questiona se era a mesa que respondia. E, através do fenômeno estabelecido naquela época, os espíritos disseram: não é a mesa que fala, é as almas dos homens que antes viviam na Terra. Então se revelou
uma nova ordem de ideia, um novo pensamento, um novo paradigma para a humanidade, que até então se tomava como base as ideias materialistas. Há um diálogo interessante em Revista Espírita, de Allan Kardec, com um dos seus correspondentes. Como ele falava e escrevia em diversos idiomas, ele começou a ter correspondente, porque o fenômeno começou a acontecer em todo o mundo. Começou primeiro em Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848, e se espalhou pela Europa. Era considerado uma epidemia, era considerado doença, o fenômeno das comunicações dos espíritos. E ele, então, dialogando com um amigo dele do Peru, ele escrevia, e o amigo escrevendo, dizendo sobre a sua experiência. Ao publicar o Livro dos Espíritos, a obra espírita começou a ser divulgada pelo mundo, principalmente pelos médicos homeopatas, que foram um dos que introduziram no Brasil. E lá no Peru, esse amigo, pegando a obra em francês, traduzia. Sendo traduzida para os aborígenes, para os índios daquela região, ele fez um estudo sobre a reencarnação. E ao fazer o estudo sobre a reencarnação, ele comentando, dizendo o diálogo que ele teve com um dos estudantes, que um deles perguntou assim: quer dizer então que nós, ao morrer, podemos reencarnar novamente? Com certeza. Morre e depois retorna. Quer dizer então que meus amigos, meu parente, as pessoas que eu amo, pode morrer? Pode. E elas podem voltar? Com certeza. Quer dizer então que os brancos, diziam os índios, eles também morrem e podem retornar? Com certeza, pode acontecer. Quer dizer então que eu posso morrer aqui e posso também reencarnar lá no meio dos brancos? Pode. E os brancos, quando morrem, também podem reencarnar aqui? Podem. Então quer dizer que um amigo meu, alguém que eu amo muito, ao morrer, ele pode reencarnar como branco. E se eu brigar com os brancos, eu estou brigando com um amigo meu? Então não é bom brigar com os brancos não, né? Não. Então veja que a lógica da reencarnação, ela é a base da fraternidade. Se nós voltarmos um pouco no tempo, em 1793, a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa, ela não tem base, porque ela estava sentada em princípios materialistas. Como ter uma fraternidade onde há separações dos indivíduos por poder aquisitivo, por questões de raça ou de cor? Quando se verifica pela lógica da reencarnação que todos são iguais, não tem motivo. Até porque nem homem, nem mulher, ou seja, o espírito não tem a característica feminina ou masculina, pode reencarnar tanto numa estrutura como na outra. Eu posso estar reencarnado hoje numa forma, amanhã em outro momento. Então essa modificação iguala a todos perante as leis divinas. Então a base da fraternidade, a lógica da reencarnação, traz a própria base da fraternidade. Então vejam que a proposta espírita é muito mais além. Ela vai nas questões sociológicas, ela vai nas questões pessoais, da estrutura do conhecimento humano. Não para derribar ou mudar as crenças de alguém, não, pelo contrário. A proposta espírita é uma proposta de um conhecimento comum, como a matemática. Todos utilizam a matemática católica, espírita, budista, ateus. E a proposta espírita é uma proposta natural, das leis naturais. E marcará uma nova era na história da humanidade, não com privilégios, não que todo mundo vai ser espírita, erradamente como muitos pensam. Mas o conhecimento estará em todos os lugares, como os conhecimentos da ciência, quando avança, estará em todos os lugares. E necessariamente não é importante que as pessoas deixem as suas crenças e passem a ser espíritas. Mas como o conhecimento será comum, esse conhecimento estará entrelaçado no próprio conhecimento humano. Primeiras observações. O espírito eram nada mais do que as almas dos homens, como eu já disse. Então, hoje isso é interessante verificar, quando a gente tem medo de assombração, né? Tem muita gente que tem medo. A nossa casa espírita lá em Florianópolis, nós fazemos atendimento fraterno todos os dias. E muitas vezes as pessoas chegam lá e dizem assim, Sidney, ou vai no atendimento fraterno falar com os atendentes, e pedem, por exemplo, tem uma mãe, um pai, alguém que está já em fase terminal no processo de uma doença muito grave, e eles pedem para que a gente faça prece, coloque o nome para as orações, envolva na prece para que o pai, ou a mãe, o avô, o tio, não importa, alguém que está muito doente, não morra, não desencarne. E a gente pede, a gente coloca, a gente orienta que a morte é natural, faz parte do processo biológico, e a gente coloca isso. Bom, o tempo passa, a pessoa vai lá, toma passe, pede orientação. Ao passar o tempo, é natural que há o desencarne. E havendo o desencarne,
Quando ocorre o desencarne, a pessoa depois vai lá e diz assim, vem cá, não dá para vocês fazerem uma prece aí não para tirar meu pai lá de dentro de casa? Porque às vezes ele desencarna e continua no seio da família. E alguém com um pouco mais de sensibilidade percebe. E aí fica com medo. Então, muitas das vezes, isso sempre foi lidado ao longo do tempo como se fosse alguma coisa como fazer um processo exorcista, para tentar expulsar esses espíritos. Veja que o conhecimento espírita nos mostra de perto a realidade. Imagine você ter desencarnado, você amar muito a tua família e ficar perto dele. E, de repente, o pessoal chama o pessoal para fazer um exorcismo para te expulsar de casa. Não será lógico. Então, quanto mais a gente entender o fenômeno, o que vamos perceber? Para que essas almas, esses irmãos nossos, que ao partir para o plano espiritual, que pode acontecer em qualquer momento, e a gente, às vezes, acontece de partir para o plano espiritual e começa a conversar com um, conversar com o outro, e ele não responde. Então, quando isso acontecer, tente verificar se você já não desencarnou. Que pode ser que tenha desencarnado. Porque se você fala com um, fala com outro, né? Agora, tem gente que, às vezes, fica brabo com o outro e não responde. Aí é outra história. Aí é outro momento. Pode ser que você ainda esteja na matéria ainda. Mas por que isso é importante entender? Porque eu começo a perceber que a minha vida não se restringe apenas nas limitações biológicas. Ela vai muito mais além. E se vai muito mais além, aquilo que me impede de crescer, aquilo que me dificulta a resultados, eu posso adquirir. Naturalmente, hoje, conversando com a minha doce amada, né? E aí eu falava para ela, ela falou, precisa ver isso e tal. Eu falei, a única coisa que tem jeito é pegar um corpinho novo, de novo. Mas vai ter que começar tudo de novo. Eu falei, tudo bem, já comecei várias vezes de novo, então vamos começar de novo, do zero. Pega um corpinho novo, começa, só tenta fazer melhorzinho da próxima, né? Logicamente que o corpo novo vai ter o reflexo do que a gente desajustou do antigo. Mas, naturalmente, é um resultado natural. Quando isso for naturalmente percebido, nós começamos a modificar a maneira de viver, de ser, de olhar a questão em relação a Deus, a relação com o próximo. E aí começamos a nos perceber que a fraternidade e a modificação social vai ser um resultado da própria crença individual. Prova de um mundo invisível, espiritual, através da comunicação, ou seja, os espíritos estão presentes. Somos cerca de 7 bilhões de espíritos na Terra. Os espíritos afirmam que a população invisível que nos cerca é 4 ou 5 vezes mais da população encarnada, né? Então dá para dividir 5 para cada um. Se a gente for ver aqui, se nós temos aí umas 70, 80 pessoas, divide 5 para cada um. Já dá para ter ideia de quantos espíritos tem. Muitos não entram no centro espírita, fica tudo lá fora. Eu costumo dizer isso, né? A gente chega ali na porta, tudo lá, esperando o pessoal que entrou, e às vezes a gente assiste a palestra, não muda o pensamento, continua indo com o coração apertado, e aí quando sai ali embaixo, os espíritos continuam na simbiose psíquica do mesmo jeito. Eu costumo sempre dizer, aproveitem quando sair, saia no meio da multidão, alegre, rindo, porque aí você vai ficar livre durante uma semana da presença desses espíritos, né? Mas não te preocupa não, na primeira briga de discussão, os espíritos te acham de novo e continua a simbiose psíquica. Por que isso? Porque quem atrai os espíritos vulgares é quem age vulgarmente. Quem tem atitudes vulgares, pensamentos vulgares. Enquanto a gente não entender que nós é que atraímos, é igual o celular. Se a gente não desligou e alguém tocar para falar conosco, vai tocar. E a gente tenta agora achar o botão que desliga, e não consegue. Ainda mais quando tem aquelas músicas estranhas, né? E aí mesmo que fica difícil. Então a mente nossa funciona do mesmo jeito. Essa sintonia é atitude mental individual. Eu vou no atendimento fraterno para que alguém me ajude. Tudo bem. Eu vou tomar um passe. Tudo bem. Eu vou tomar água frutificada. Tudo bem. Mas você vai ter que fazer o trabalho, o dever de casa. Ou seja, ao gerar uma capacidade de se educar mentalmente para atrair o quê? A vibração dos bons espíritos. Porque a influência existe o tempo todo. Já está isso lá na epístola de Paulo, quando ele dizia assim, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhos. Ou seja, mesmo a gente achando que aquilo que a gente está fazendo ninguém está vendo, tem gente vendo sim. Então já dá para parar de fazer, né? Já pensa 2 vezes. Porque quando chega do outro lado, eu não fiz isso. Fez sim, eu vi. E aí não tem jeito, né? Então, para que a gente não tenha vergonha e não tenha dificuldade de lidar com essas realidades,
começa a ter a mesma atitude boa na frente das pessoas quando estiver por trás também, sozinho. Porque quer medir a tua situação no plano espiritual, porque tem muita gente que tem medo da morte. Como é que vai ser do outro lado? Então, se queres saber como é que vai ser do outro lado, tem um livro muito bom para ler, não sei se na casa tem esse livro, do Herculano Pires, Educação para a Morte. Ele diz assim, queres viver educadamente na morte? Viva educadamente na vida. É a maneira, como nós vivemos aqui, é que nós vamos estar lá. Aqui a gente se mistura. Quando a gente faz as coisas erradas no meio do pessoal, ainda dá para se esconder. Mas no plano espiritual não tem como. Nós somos atraídos a conviver com aqueles cuja vibração é semelhante à nossa. Então, por aí dá para perceber que a doutrina espírita tira a bengala psicológica do desculpismo, do salvacionismo e coloca a responsabilidade o quê? Na mão de cada um. Tira a ideia do pecado original, coloca a responsabilidade em cada um e mostrando que somos filhos de Deus e só nós podemos fazer pela nossa própria felicidade. E do momento que eu me comporto mais adequadamente e entro em sintonia com bons espíritos, um espírito amigo que sempre está do nosso lado, que é chamado anjo de guarda, superior ao protegido, estará do nosso lado. Em qualquer hora, porque tem um livro dos anjos aí que diz que é 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, que o teu anjo de guarda está aí, o povo fica acordado às 3 horas para achar o anjo de guarda. Mas o anjo de guarda, eles podem atender, que são espíritos evoluídos, atendem em qualquer momento, desde que eu me comporte moralmente, equilibradamente. E eu peço ajuda, e ele vai dar a intuição. Por exemplo, se eu tiver muita dificuldade de relacionamento familiar, e peço assim, eu quero compreensão, meu anjo de guarda, ele vai te dar. Só que ele vai te dar em sementezinha. Aí você vai ter que plantar essa semente e fazer que ela cresça. Vai trazer uma família bem legal para você, treinar a paciência, a compreensão. E aí você vai ter que desenvolver, porque a proposta da virtude é um desenvolvimento pessoal. Não vem nada pronto, não há mágica. E o anjo de guarda não é o capataz, não é aquele que vai nos tirar. Ah, não, agora ele está me protegendo, não vai ter nada que vai me acontecer. Acontece sim. É só a gente perceber que na Terra ainda estamos no processo de crescimento. Então, a prova do mundo invisível. A individualidade dos espíritos, não perdemos a individualidade. Do jeito que nós saímos no plano físico, vamos nos encontrar no plano espiritual. Ninguém vai virar fumacinha, vai deixar de existir, não. O que pode acontecer é que quando nós estamos reencarnados, e o que acontece geralmente quando entramos no processo reencarnatório, há uma redução em termos psíquicos, e isso a psicologia ainda não avançou nesse conhecimento, para a necessidade reencarnatória. Então, se eu tenho uma expansão, uma percepção maior, ela reduz ao ponto daquilo que eu necessito me ajustar nessa existência. Quando eu retorno ao plano espiritual, volto a expandir de novo a minha percepção. Ou seja, vamos supor que eu tenha que reparar 2 ou 3 situações, e tem mais de 50 para reparar. O mundo espiritual é tão bom, Deus é tão bom, que faz que a gente repare apenas 2. E ao mergulhar no corpo físico, há o véu do esquecimento. Eu esqueço, por exemplo, aquele que eu maltratei, aquele que eu criei dificuldade, aquele que eu prejudiquei. E geralmente Deus coloca para conviver próximo. Quando não é filho, marido ou esposa, é vizinho. E aí fica tudo próximo. Para quê? Para que a gente repare e ajuste. E de novo a gente odeia. E de novo a gente não quer ver. E outros até cometem assassinato, né? Depois se complica. Aí chega do outro lado, ai, fulano, te encontrei de novo, encontrei. Há 15 encarnações a gente está se encontrando e não deu jeito ainda. Então o único jeito é amar. É como aquela senhora que chegou no plano espiritual. Sempre eu tenho muito caso de senhora, né? Chegou no plano espiritual e virou para ela aquele que a recebeu e falou assim, e aí, como é que foi a vida? Ela, foi horrível. Do lado daquele homem, meu Deus do céu. Eu aguentei a mala, porque ela ouviu, não sei aonde, que tinha que aguentar a mala até o fim. E aguentou. Só que ela chegou lá e chorou, dizendo, não, eu aguentei, foi difícil, foi horrível. Aguentou, minha irmã? Aguentei. E ele falou, tá bom. E aí? Foi difícil? Foi. Ela chorou, fez tudo, e até para comover. Ele falou, agora só tem um detalhe. Você até agora aguentou. Você agora tem que voltar do lado dele de novo para amar. Enquanto não amar, não liberta. Só amando. Então aproveita, ama já agora. Para não deixar para depois. Chegar lá, tem que voltar de novo. E volta. Porque todos nós somos filhos de Deus. Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém é, tipo assim, foi escolhido. Não, nós estamos na mesma caminhada.
Equivocamos aqui, equivocamos lá, nos compliciamos em erros difíceis e temos que reparar. Então, o conhecimento espírita nos mostra que somos individuais, responderemos pela nossa atitude. Ninguém responde por aquilo que o outro fez. Uma mãe, por mais que ela tente educar o seu filho e ele envereda pelo caminho do mal, ela não será culpada. Mas uma mãe, um pai, que não educar o seu filho e ele se tornar um grande homem, um homem de bem, não terá mérito também. Por quê? Porque a responsabilidade é individual. Por mais que a gente veja, e a gente nota às vezes no diálogo com alguns adultos, que diz assim, eu sou assim por causa do meu pai. Ele já está com 40 anos. O pai já nem existe mais. E ele está dizendo ainda que o problema emocional, psicológico, desajuste, desequilíbrio e atitude comportamental desajustada é a culpa da mãe e do pai. Não é mais. Agora é sua. Você tem a capacidade de escolher e agir diferente. Então a gente ainda fica muito nessa questão da culpa, que nós aprendemos em outra crença, que o Espiritismo vem tirar a ideia de culpa e mostrar a ideia da responsabilidade. Aí o Espiritismo surge então nesse palco, né, da nossa França, a bela França. Está aí os livros espíritas publicados por Allan Kardec, há obras que eu vou falar amanhã sobre a interação e integração das obras espíritas, o método utilizado por Allan Kardec, que nós vamos poder abordar um pouco amanhã, melhor. Allan Kardec em relação aos médios, é interessante essa abordagem, para que a gente entenda que hoje nós vemos muitos médios em diversos locais e muitas publicações de obras. E por ser psicografada, ou receber o título de psicografado, ou ditado pelo espírito A ou B, muitas das vezes as pessoas leem e acham maravilhoso. Pegam e começam a ler. Vou só tentar mostrar para vocês como é que é a característica. Imagine, nós temos no plano espiritual espíritos que são igual a nós ou até um pouquinho pior. Tá? Imagine a turminha que tem uma ideia muito acanhada das coisas da Terra, muito pequena. E ao desencarnar, na Terra, ela não conseguiu escrever um livro. E aí desencarna, consegue se influenciar um médium, porque médium todos nós os somos, uns mais, outros menos, consegue influenciar o médium, e o médium vai lá e começa a psicografar. E aí fica psicografando a noite toda, a madrugada inteira. Fica lá dias e dias psicografando. Pega a obra, publica, sem análise, sem critério nenhum. E o pessoal lê e ainda acha maravilhoso. Aí é que o espírito saiu para fumar um cigarrinho, que o espírito fez isso, que o espírito fez aquilo. E todo mundo lê. Então você pega a literatura mais baixa em termos de descrição do plano espiritual e acha importante. Por que nós achamos importante? E por que a gente valoriza tanto? Porque está dentro da faixa do nosso entendimento. Se você pegar uma obra, por exemplo, da estrutura de André Luiz, do nosso querido Chico Xavier, já é uma outra característica. É um grupo de espíritos que tinha como meta, como proposta, analisar o plano espiritual, descrever para nós aqui na Terra, para a gente saber como devemos agir e modificar. Então essa escolha literária é nossa. Eu posso escolher literaturas que vai me trazer nada mais do que contos de Agatha Christie ou Sidney Shelton, ou, até melhor, até às vezes, ou até pior, do que o pequeno, né, o bruxinho lá, Harry Potter, e a gente lê aquelas coisas, meu Deus, é assim que é o plano espiritual, e fica assustado. Quando a gente pega uma obra de André Luiz e entende o mecanismo, como funciona, as obras de Emmanuel, os romances de Emmanuel, que são vidas, fatos reais, as obras, romances de Ivone Pereira, que é a vida dela contada em fascículos, as obras, por exemplo, de Victor Hugo, romancista francês, que traz histórias verdadeiras, troca apenas os personagens, os nomes, e dá uma visão correta, educativa, moral, para que nós venhamos ter uma visão diferente. Então, esses romances, esses conteúdos que nós temos as mãos cheias na casa espírita, é preciso que a gente selecione o melhor, para ter uma ideia correta da visão do espiritismo e construir um pensamento altruísta, mental, positivo. E Allan Kardec, então, ao analisar os médios, ele verificou que muitos médios se enganam, se deixam envolver, são obsidiados, são influenciados e deixam passar através dele ideias errôneas. Por isso, se vocês pegarem as obras espíritas, não vai ter o nome de nenhum médium, porque o médium é apenas intermediário.
No Evangelho segundo o Espiritismo, há várias comunicações dos Espíritos, assinado pelos Espíritos, mas nenhum médium, porque o médium é apenas intermediário. Então, Allan Kardec tem uma relação com os médiuns bem interessante em termos de análise, como hoje, às vezes, nos falta essa percepção, principalmente nas casas espíritas. A divulgação da doutrina espírita que Allan Kardec fez, viagem espírita pelo sul da França. Aí a Sociedade Espírita de Paris é o primeiro centro espírita criado por Allan Kardec, no ano de 1858. E a Sociedade Espírita de Paris, ela tinha como prática de estudo, mais ou menos assim, para a gente poder entender. Alguém levantava, suscitava uma dúvida, e hoje nós temos os palestrantes, mas naquela época não havia essa figura. Alguém suscitava uma dúvida a respeito de um aspecto, e se ouvia as pessoas. Como o número era pequeno, ouvia-se as pessoas. Alguém falava que era isso, alguém falava que era aquilo, cada um se posicionava. Depois que todos se posicionavam sobre aquele assunto, o coordenador da reunião, que geralmente era o professor Rivaio, ele falava: agora vamos ver o que os espíritos dizem a respeito deste assunto. É como Chico fazia na sombra do abacateiro, lá em Uberaba. Todos falavam, mas como é que o Evangelho fala? Como é que a análise é feita pelos espíritos? Para, a partir daí, construir um novo pensamento. O ato de fé em Barcelona foi um fenômeno muito interessante, que um padre, à época, ele conseguiu, um bispo, né, conseguiu, através da influência católica, queimar o livro dos espíritas. Ele falou: vou acabar com essa doutrina, porque foi muito perseguido naquela época. Acabar. Só que ele fez uma grande propaganda, porque quando ele tacou fogo no livro, o povo ficou curioso. O que tinha nesse livro para tacar fogo? E aí todo mundo começou a pegar as folhinhas que não foram queimadas. Conclusão: no dia seguinte, Barcelona, nos outros dias, nos outros meses, Barcelona encomendou muito mais obra ainda, porque o povo todo queria ler as obras. Então, foi um ato que ele fez. Hoje, ele já deve estar reencarnado, esse padre, como palestrante espírita. Obras da codificação kardeciana. Está aí as obras de Allan Kardec. Aqui, essas obras são as 5 obras básicas, que nós vamos amanhã poder abordá-la, embora a palestra amanhã é um conteúdo um pouco menor, mas vamos abordar a integração e interação delas, para que a gente possa entender que o Espiritismo só existe um, ou codificado por Allan Kardec. Não existe alto Espiritismo, baixo Espiritismo, Espiritismo mesa branca, mesa isso, não existe, só tem um. E a codificação espírita é a pedra angular. Se eu quero entender o Espiritismo, é aqui. Se eu tiver essa informação, eu posso ler qualquer obra, qualquer conteúdo, analisar qualquer questão, que aí eu vou ter uma visão correta para me posicionar, sem dúvida nenhuma. Algumas frases de Allan Kardec, para a gente já percebendo a sua reflexão através, quando ele se tornou espírita a partir do estudo. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mostrando, então, que a doutrina espírita não tem receio nenhum das descobertas científicas. Se algum conhecimento apresentado mostrar que a doutrina espírita está errado naquele ponto, esse ponto, então, será absorvido pelo conhecimento espírita. Até hoje, não existe nenhuma questão apresentada pelo Espiritismo que a ciência veio contradizer. Pelo contrário, existem pontos, realidades que o Espiritismo propõe que a ciência ainda não analisou, ou até agora não chegou à conclusão. A psicologia, por exemplo, transpessoal, de regressão de vidas passadas, começou agora a comprovar a existência da alma, a existência do espírito após a morte, de outras vidas, regressões em outros momentos, como acontece em alguns hospitais, utilizando a técnica, por exemplo, do passe, da transfusão da bioenergia, para a cura, para a harmonização, e até relatos de pessoas em coma, narrando a sua experiência pós-morte, ou até mesmo fora do corpo. Então, são fatos que vão corroborar ou vêm ratificar o que a doutrina espírita já fala há mais de 150 anos. Caminhando de par com o progresso, e aí a frase básica do nosso codificador, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhes demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto, se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então há um avanço, com exceção do livro A Gênese, que é um livro que precisa ser revisto, pelo menos conceitos científicos,
a visão da doutrina espírita, até hoje, sobre os conceitos apresentados, nenhum desses pontos foi ainda posicionado contrário em relação à ciência. Ou melhor, a ciência se posicionou contrário em relação ao espiritismo. Pelo espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Então, só o fato de ler o conhecimento espírita, as pessoas, frequentando ou não uma casa espírita, ela começa a perceber uma conduta diferente. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírito. É aquele que está buscando melhorar-se a cada dia, a cada instante. O que causas poderia determinar o meu malogro? Pergunta Allan Kardec. O que poderia acontecer se por acaso eu falisse? Seria insuficiência das minhas capacidades? O que poderia acontecer para que ele pudesse acontecer? E aí os espíritos vão responder. Responde para ele, numa mensagem muito longa, dizendo tudo o que ele ia passar. Principalmente as dificuldades em relação aos amigos, que não iam crer na sua capacidade, as situações que ele se colocaria em dificuldade em relação à sua vida, e várias situações que ele passou ao abraçar a proposta espírita, principalmente porque a ideia do espiritismo, pelo menos da crença após a morte, era contrária aos princípios da igreja naquela época. Após a sua morte, alguns daqueles que continuaram a sua obra, principalmente na Sociedade Espírita de Paris, foram presos. Há pouco tempo, aqui no Brasil, para se ter uma casa espírita funcionando, o presidente da casa espírita era fichado na polícia. Então, hoje, a gente pode entrar aqui sem problema nenhum, graças a esses pioneiros naquela época, principalmente lá no Rio de Janeiro. Por quê? Foi avançando e devido à nossa Constituição colocar aqui o culto, né? Nós temos liberdade de culto, isso favoreceu. E na época de Allan Kardec não foi diferente, as dificuldades ocorreram também. E aí ele diz, Senhor, pois que se dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faças a tua vontade. Ele aceita a vontade dele. E o ano de 1869 chega, em 31 de março, aos 65 anos de idade. Vejam, ele começa a fazer o trabalho do espiritismo no ano de 1854, 53, 54. Ele possui, então, 50 anos de idade. Em pouco mais de 12 anos, ele concluiu a obra do espiritismo. Um novo alicerce para a proposta da humanidade. E aos 65 anos de idade, vítima de um aneurisma, ele retorna à pátria espiritual. Aí é o túmulo de Allan Kardec, porque ele, ao desencarnar, foi sepultado no Montmartre, e depois houve uma exumação cadavérica dele do Montmartre para o Père Lachaise. E os espíritas da Bélgica, eles colocaram, então, sob o seu túmulo, essa forma druida, porque na época os druidas eram os obeliscos que ficavam sobre os túmulos. Eles, para passar a ideia da época do Allan Kardec, eles fizeram mais ou menos um mausoléu. Esse túmulo é o mais visitado na Europa, no cemitério da Europa. E eles colocaram, então, em francês, a frase, que o meu francês é muito bom, né? Mas eu já traduzi com alguém, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É a ideia da transmigração da alma apresentada pela época dos druidas. Essa frase não é de Allan Kardec, que muitas vezes o pessoal coloca ali, Allan Kardec. Não é. Está no túmulo dele, colocado pelos espíritas da Bélgica. E esse túmulo está lá, a visitação pública, né? Mostrando a transmigração da alma em diversas reencarnações, que nós temos a possibilidade de progredir, e naturalmente a doutrina espírita vai nos dar as condições necessárias de entendimento, e a partir desse entendimento nós vamos ter uma visão clara. Se aqueles que gostarem de perceber mais alguma coisa sobre esse aspecto, amanhã estaremos abordando rapidamente um pouquinho de cada obra dessa, e a interação e integração com o conhecimento espírita, e estaremos aí para oferecer. Que Deus nos abençoe e estejamos sempre envolvidos na prática do bem, e que a proposta espírita seja para nós uma proposta de transformação pessoal,
porque além da proposta espírita organizacional, de um centro espírita, palestra e orientações, nós temos também para dizer que o espiritismo é uma proposta individual. E nessa proposta individual é uma busca que cada um vai fazendo de acordo com a sua necessidade. E para encerrar, lembro apenas uma história de um jovem sedento de conhecimento, que foi um sábio da antiguidade e lhe disse: tu és capaz de me ensinar toda a Bíblia, em que eu possa estar apenas com os dos pés sem quedar-me? E o sábio lhe diz: é impossível de lhe ensinar toda a Bíblia num espaço tão curto de tempo. E ele então virou para o sábio e disse: de nada me serve a sua doutrina. E buscou um outro sábio. Esse sábio, por sua vez, que ele buscou, era um sábio que conhecia a natureza humana, principalmente a natureza do jovem, que deseja adquirir o conhecimento no átimo de segundo. E virou para ele, o jovem, e disse para o sábio: tu és capaz de me ensinar toda a Bíblia, em que eu possa estar apenas com um dos pés sem quedar-me? O sábio olhou profundamente nos olhos daquele jovem e disse: tome a posição. E ele, mais do que depressa, ficou se equilibrando em uma das pernas. E o sábio lhe perguntou: mas é só isso? Indignado o jovem disse: o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Apocalipse, que ninguém consegue entender? E o sábio lhe falou: basta isso. Porque tudo que tem na Bíblia é para ensinar o amor. Então eu posso repetir, parafraseando essa mensagem de Joana de Ângeles, eu posso dizer sem medo de errar: tudo que tem na doutrina espírita é para ensinar o amor. Porque o amor é a única lei, é a única energia que regula todas as nossas relações no mundo e no universo. Muita paz. Para iniciar o nosso trabalho agora, passaremos a palavra para o nosso amigo Silvio, o trabalhador da casa amor e humildade do apóstolo. Hoje nós vamos entrar um pouquinho na obra, onde vamos falar da pessoa, do trabalho educativo dele, da formação educativa, e chegamos até a parte do espiritismo, que concerne ao trabalho, a missão de Allan Kardec. Hoje nós vamos entrar especificamente, para que, nesse tempo que nós temos aqui para conversar, especificamente na obra de Allan Kardec, nas obras da codificação espírita, que são os livros espíritas. O objetivo disso é apenas para que a gente possa ter uma vontade de querer ler, entender como é que a doutrina espírita, de uma certa forma, ela traz a sua doutrina em termos de conceito, de ideia, de pensamento, construindo um novo paradigma. Esse novo paradigma é construído a partir da leitura do conhecimento que o Espiritismo nos fornece. Então, se nós observarmos em termos de crença, de religião, no sentido humano da busca desse Deus, nós vamos ver que a proposta espírita ela vai ter algumas características diferentes. Então é mais ou menos isso que nós vamos conversar. O primeiro passo é reconhecimento que no Espiritismo é uma doutrina de caráter filosófico, científico e religioso. Então ela tem o seu tripé em termos de conhecimento, tanto na área filosófica, quanto na área científica e quanto na área religiosa. Então esse questionamento que a filosofia sempre fez ao longo do tempo, na visão da filosofia espírita, nós vamos ver a filosofia experimental que o Espiritismo apresenta, vai trazer justamente as respostas que muitas vezes a gente sempre quis saber. De onde eu vim, para onde eu vou, qual é a estação do meu destino, né, o que eu faço na Terra, que muitas vezes essa dúvida paira em nossa mente e leva muitas pessoas à descrença. No aspecto científico, a proposta científica do Espiritismo difere do que nós conhecemos como proposta científica humana, da Terra. Por quê? Porque o objeto de estudo do Espiritismo é a alma, é o espírito. E como a ciência ordinária não consegue provar a existência da alma no laboratório, fazendo, de uma certa forma, tentando encontrar isso dentro de um corpo que deixou de ter vida, se deduz que ela não existe. Então hoje existem teorias em determinadas áreas, da psiquiatria, da psicologia, mas nada disso é fundamento ainda científico, com prova científica no sentido de aceito vamos dizer assim, pela visão da ciência humana. Até porque o processo científico geralmente ele cria uma hipótese e na visão da doutrina espírita, ou no entendimento do espiritismo, a proposta foi outra. Quando Allan Kardec começa a analisar os fenômenos das mesas girantes, ele não criou a hipótese para explicar aquele fenômeno, dizendo que eram os espíritos que produziam aquela
aquele tipo de fenômeno. Foi o próprio fenômeno que se revelou. Não é a mesa que fala, são as almas dos homens que viviam na Terra. É a comunicação dada pelos espíritos. Então a premissa da hipótese, ela foi derribada por quê? Porque na proposta espírita não houve uma hipótese para explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que se auto-explicou. Então esse é um ponto chave de conhecimento. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 8, ele vai falar que a ciência, como ciência, é impotente para se pronunciar nas questões do espiritismo. Porque para ser versado em algum conhecimento humano, basta alguns anos de academia, de formação acadêmica, ou de alguma pós-graduação, ou pós-doutorado em determinada área, e o indivíduo tem aquela formação. Mas para se versar na ciência do infinito, precisa de muitas e muitas reencarnações. Então nós não adquirimos esse conhecimento de uma hora para outra. Por isso que o espiritismo tem uma proposta da ciência do infinito. No aspecto religioso, ele difere do que nós conhecemos como religião, como estrutura, classe sacerdotal, um mando, um poder na mão de um determinado indivíduo. Na proposta espírita não existe isso. Todos, na proposta do espiritismo, têm a visão religiosa do ligar a criatura de novo ao Criador. Esta é a proposta religiosa do espiritismo. Então, podemos reconhecer no espiritismo essas três estruturas em termos de conhecimento. O espiritismo, então, é uma ciência de observação, pelas relações que estabelece entre nós e os espíritos. Então, basicamente é essa visão que acontece nas comunicações apresentadas pelos espíritos e as consequências dessa relação. É uma doutrina filosófica pelos princípios morais em que se assentam os seus fundamentos. Então, a filosofia não só perquire, não só questiona, mas também responde de uma forma lógica, racional. E é religião pela aplicação desses princípios morais em prol da renovação dos homens e, consequentemente, da humanidade. Então, a proposta da religião espírita é a cristianização do homem, a partir do momento que ele se conscientiza como espírito imortal que ele é. Então nós teríamos assim, na visão de Emmanuel, um tripé de a ciência e o conhecimento na filosofia que esclarece, da ciência que estuda, na base do conhecimento, e na ascensão voltado para a sublimidade, a moral, que seria a questão religiosa. Então, consequências morais do espiritismo. Então, o conceito de espiritismo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Então, no conceito espírita, no conceito do espiritismo, nós percebemos que é a nova ciência, ou seja, uma ciência de caráter, de perspectiva, de objetos diferentes da ciência ordinária como conhecemos. E vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis. Por mais que se diga que não exista a alma, por mais que se diga que não vá ser encontrado do outro lado, por exemplo, as doutrinas que nós conhecemos, as religiões católica, protestante, elas são espiritualistas, porque elas acreditam em alguma coisa fora do corpo. O destino, aí o conceito de cada religião. Mas só por esse fato, elas são espiritualistas. O espiritismo, na sua generalidade, ele é espiritualista. Mas na sua especialidade, ele é espírita. Por quê? Porque não só acredita na existência da alma, mas também na individualidade e na possibilidade de retorno dessa alma a algo ou premissa que outras crenças não aceitam como verdade. Então já está determinado para alguma crença o destino dos espíritos, ou o destino da alma, de acordo com a atitude que ele agiu na Terra ou não. Na proposta espírita já é diferente. Há oportunidade para todos. Todos terão oportunidade. Mesmo aqueles que aparentemente na sociedade se apresentam de caráter muito difícil, no sentido evolutivo, que a gente possa até ter dificuldade no relacionamento na Terra, ele terá oportunidade, por ele ser filho de Deus, terá oportunidade para se ajustar perante as leis divinas. E o tempo vai depender de cada um de nós. Esse é um conceito que amplia a nossa percepção. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem
e destino dos espíritos. Então, o objeto de estudo do espiritismo é o espírito. Somos nós, seres imortais. E se o objeto é o espírito, vai estudar então a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então há uma interferência direta dos espíritos, do mundo espiritual com o mundo corporal. Até se tem como premissa que o mundo corporal poderá deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. Então, se nós, por acaso, a Terra, algum motivo acontecer da população deixar de existir na Terra, nós, espíritos, continuaremos vivos. Então, a visão da doutrina espírita amplia essa capacidade do ser humano, mostrando que todos terão oportunidade de retornar ao corpo físico, seja na Terra ou no local onde for mais apropriado. Então, vejamos. A base do conhecimento espírita, codificada por Allan Kardec, está em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, então, é a pedra angular. E ao estudar a doutrina espírita, ao estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos ter uma visão ampla, correta, ajustada, que Allan Kardec, então, através do método científico estudado à época, ele, então, pôde nos oferecer. E ele, então, vai dividir, como era comum à época, dividir a matéria existente no conteúdo da obra em 4 tábuas de matérias. Por que isso? Porque era um método utilizado por aqueles, principalmente aqueles que foram formados no grande castelo de Pestalozzi, em Yverdon, como pedagogo que ele era, ele tinha essa prática, ele conhecia essa prática. Então ele vai ter, no primeiro momento, botando então a primeira parte, a primeira tábua de conhecimento, das causas primárias. Então vejam, se nós observarmos, o que sempre se questionou ao longo da humanidade? Sobre Deus, sobre a questão do homem, da Terra ser o centro do universo, sobre a questão do homem, o aparecimento do homem, as questões, por exemplo, se nós originamos apenas de um casal que deu a perpetuidade da espécie humana. Então, tudo isso sempre foi questionado. Allan Kardec, então, ele vai trazer, na primeira parte, justamente essas mesmas questões a respeito de Deus, do espírito, da matéria, a formação do universo, a formação das estrelas, a formação de tudo que existe. Ao questionar os espíritos sobre essas premissas ou essas questões, ele vai então construir um novo conhecimento a partir da resposta dada pelos espíritos. Por exemplo, a ideia de Deus não é uma ideia antropomórfica, divina, mas sim uma ideia que vai trazer um princípio mais filosófico. Quando ele pergunta, não quem é Deus, mas o que é Deus. E os espíritos respondem, é a inteligência suprema e causa primária ou primeira de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe, existe a partir de Deus. Essa construção ela é diferente. Por quê? Porque muda o paradigma da forma como eu encaro o Criador. Já não é mais aquela figura que eu posso imaginar, que eu vou encontrar num trono ou algo ou semelhante. Mas é uma relação agora espiritual. Por isso que nós somos considerados imagem e semelhança de Deus, porque nós somos espíritos imortais. Por exemplo, Deus, ele é eterno. Não dá para se conceber um início e nem um fim. Se eu conceber um início para Deus, eu deverei admitir que alguém o criou. Então, se esse Deus tem alguém que o criou, esse outro que o criou é mais poderoso, maior do que aquele que foi criado. Então, para que eu possa ter uma ideia de Deus, a partir da minha análise lógica de nós, seres humanos, eu procuro admiti-lo que ele é eterno, ou seja, ele não tem um princípio e não tem um fim. O espírito, nós, não somos eternos. Por quê? Porque tivemos um princípio. Então, a alma é imortal. À medida que nós somos criados por Deus, nós não morreremos nunca mais. Mas tivemos um início, diferentemente de Deus. Então, se nós fizermos um comparativo em relação aos atributos divinos e os atributos da alma, nós vamos ver que há uma analogia. É nisso que há imagem e semelhança de Deus. Não a imagem física, que muitas vezes a gente construiu ao longo do tempo pelas crenças existentes. Por exemplo, Deus é perfeito. A alma é perfectível, é suscetível à perfeição. Deus busca, vamos dizer assim, é soberanamente justo e bom. À medida que nós vamos evoluindo, vamos nos aproximando relativamente da, vamos dizer assim, sabedoria divina, da atitude divina.
do comportamento divino. Haja visto que quando Cristo esteve entre nós, ele disse, né? Tudo que eu faço, vós podeis fazer muito mais, se quiserdes. E ele diz, eu e o Pai somos um. Então, a essa ligação do Espírito, quando chega a um estado evolutivo, ele se percebe igual a Deus, ou estando na mesma sintonia divina. Essa vai ser a diferença dos espíritos que já adquiriram a evolução, dos que ainda estão mais na retaguarda. Então, a primeira parte das causas primárias, sobre Deus, sobre o Espírito, a criação dos seres vivos, da matéria, e essa vai ser a parte de construção da primeira parte, ou seja, a ressignificação dos conceitos existentes. E aonde nós vamos ampliar esse conhecimento? Aonde podemos ler mais conteúdo de instrução para entender a primeira parte do Livro dos Espíritos? No livro A Gênese. Então, essa é a obra de Allan Kardec, foi a última a ser publicada por ele, dentro do Pentateuco kardeciano, e ele, então, vai trazer aí esses conceitos, essas análises a respeito dessa visão, principalmente sobre a formação da matéria, a formação dos espíritos, a natureza dos espíritos, sobre Deus, e tudo que nós podemos considerar como milagre e tudo mais, é analisado na Gênesis, mostrando que tudo isso faz parte da lei da natureza. Nada derroga as leis divinas, pelo contrário, aumenta ainda mais a capacidade da percepção. A segunda parte do Livro dos Espíritos é do mundo espírita ao mundo dos espíritos, aonde mostra a possibilidade dos espíritos no mundo corporal e no mundo espiritual. Se nós observarmos ali pelo número, o primeiro ali, que seria aqui, seria o espírito saindo do mundo espiritual e vindo para o mundo corporal. O 2, ele saindo do mundo corporal, retornando ao mundo espiritual. O 3, ele estando no mundo espiritual. O 4, ele estando reencarnado, que é o nosso caso. O 5, ele estando no mundo corporal, influenciando aqueles que estão no mundo espiritual. E o 6, eles estão no mundo espiritual, influenciando aqueles que estão no mundo corporal. Então, esta relação existente entre as possibilidades da alma vai determinar o estado evolutivo dela, a capacidade de percepção. Lembrando que só os espíritos mais evoluídos, que adquiriram capacidade para tal, ele tem a possibilidade de entendimento maior desses processos. Nós, espíritos menos evoluídos, vamos ter mais dificuldade. Por isso que o reencarnar no corpo ainda é muito pesado. Estar na matéria ainda são fatores que nos pesam a nossa caminhada terrena. Por que isso? Porque ainda estamos mais no início, no processo evolutivo, do que do fim. Um espírito que já adquiriu um grau máximo de evolução, ele não sente o peso de estar reencarnado. Pelo contrário, ele entende os motivos pela sua reencarnação. Por exemplo, os espíritos da primeira ordem, eles compreendem perfeitamente a lei divina. Agem como ministro de Deus no universo para a harmonia universal. Essas almas, por elas terem adquirido o grau máximo de evolução, não necessitam mais reencarnar entre nós. Não precisam mais. Se assim o fazem, fazem missão para ajudar a evolução do planeta. São almas que, ao estar pelo universo, se locomovem com a força do pensamento. Pensou, está naquele local imediatamente, sem dificuldade nenhuma. Ela pode irradiar-se, estar em vários lugares. Então, quanto mais evoluído é a alma, maior a sua potencialidade. E o ponto característico é, compreende perfeitamente as leis divinas. E as cumpre, e faz cumprir em todo o universo. Esses são chamados puros espíritos, classificados por Allan Kardec. O segundo grupo são chamados os bons espíritos. São aqueles que já adquiriram a evolução, embora relativa à primeira ordem, já adquiriram o amor, a sabedoria, a bondade. São almas que, embora ainda em processo evolutivo, mas compreendem perfeitamente a lei de Deus. Quando reencarnado, são dignos de exemplo de amor, de paz, de renúncia, de aceitação, de ajuda ao próximo. E aí nós podemos identificar por aí. Se eu fizesse um questionamento agora, eu perguntaria, aonde nós estamos dentro desses dois grupos? No primeiro, tem alguém da turma do primeiro aí? Marli? Não? E do segundo? Né, que já são considerados espíritos bondosos, anjos de guarda,
espíritos que sabem o que querem, embora estão ainda em processo evolutivo. Então nós vamos verificar que dentro desse grupo ainda nós não nos encaixamos. Mas Allan Kardec foi bonzinho conosco. Ele fala que há uma terceira ordem, chamada espírito imperfeito. Vejam, imperfeito. Não é espírito mal, porque às vezes a gente classifica, esse não tem mais jeito. Tem sim, para Deus tem, todo mundo tem jeito. É imperfeito. Esses, por exemplo, não compreendem a lei de Deus. Essa é a diferença básica. Por não compreender a lei de Deus, agem atabalhadamente na relação da vida própria consigo mesmo, com o próximo, com a natureza, com a vida, com o mundo, e tem dificuldade de harmonizar-se. Por que isso? Porque ainda distante da harmonia, do entendimento divino, tenta resolver as coisas da sua maneira. Mais ou menos a relação desse pessoal da terceira ordem é mais ou menos assim. Tem uma relação divina com Deus, por uma crença que ele abraçou, e ele faz a prece a Deus e diz assim, Senhor, entrego a Ti o meu problema. E dá uma olhadinha no relógio e fica esperando que Deus responda na hora. Porque tem pressa. Não tem calma, não tem tranquilidade. E como ainda é uma relação um pouco neurótica, ele quer resposta imediata. Mas como Deus não responde imediatamente, nem sempre do jeito que a gente quer, ele pega, tenta resolver o problema e sempre dá alguma coisa errada. Por que isso? Porque ainda é o nosso estado de instabilidade emocional. Então esse grupo vai ter ainda muita dificuldade. E o processo reencarnatório desse terceiro grupo vai ser ainda mais difícil, porque cada etapa que a Terra evolui, ela vai tendo os ajustes necessários. Então, o planeta passa esses ajustes e ele tem uma correlação direta com seus habitantes. Eu perguntaria, alguém desse grupo? Não precisa levantar a mão, não. Né? Porque, com certeza, nós estaríamos aí enquadrados, porque Allan Kardec ainda vai desfiar ali da terceira ordem, mais umas 5 classes, explicando cada uma delas, espírito pseudo-sábio, que é aqueles que respondem tudo, basta perguntar, ele responde qualquer coisa, né? Espírito neutro, espírito brincalhões, né? Os malfazejos que desejam o mal. Então, vou ver que dá para nos enquadrar ali dentro desse grupo. O que nos leva a entender isso? Temos que sair desse grupo. E como é que eu vou sair desse grupo? Só evoluindo. Como eu não vou morrer nunca, a única forma é procurar evoluir. Porque senão a dor, o sofrimento, cada vez mais será maior, devido ao nosso estado evolutivo. Então, como é que eu posso entender essa segunda parte? No Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec vai falar das possibilidades das comunicações apresentadas pelos espíritos. A terceira parte são as leis morais. A lei de justiça, amor e caridade, que é a lei maior, a relação do homem com Deus, com ele próprio e com o próximo. As leis morais, então, vai estabelecer estas regras. Vejam, a primeira parte, ele vai trazer as definições, para que a gente entenda como funciona todo o processo da criação, do universo, do mundo. A segunda parte vai falar do mundo espírita, o mundo dos espíritos, a nossa verdadeira pátria espiritual. A terceira vai falar das leis que regem o mundo espiritual e o mundo material. Essas leis que regem, elas estão intrínsecas em nosso psiquismo. Allan Kardec pergunta na questão 621 do Livro dos Espíritos a respeito das leis de Deus. E os Espíritos respondem. Ele pergunta, aonde está escrito a lei de Deus? Porque sempre tivemos a ideia de estar num determinado documento, ou estar ali, ou estar aqui, as leis divinas. E os Espíritos respondem, a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Ou seja, cada um de nós trazemos as leis divinas. À medida que vamos evoluindo, ela vai sendo despertada em nosso psiquismo, em nossa consciência, e vamos agindo de acordo com esse conhecimento adquirido. Quanto mais distanciado no comportamento moral equilibrado, mais esquecido, ou mais não utilizando ou não entendendo as leis divinas, é o nosso tipo de comportamento. Na questão 614 e 615 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai questionar sobre as leis de Deus. E os Espíritos vão dizer, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então a dor, o sofrimento, a infelicidade, ainda é uma causa devido à nossa própria vontade. Ou seja, de eu não seguir, de eu desprezar as leis divinas. E aí há uma outra questão na lei de sociedade, que está nessa terceira parte, que Allan Kardec pergunta, o homem, o ser humano, a vida humana, poderia reger-se somente pelas leis divinas?
E os espíritos dizem que sim. Mas isso não acontece porque nós, seres humanos, desprezamos as leis divinas. Por isso, então, que é necessário ter leis especiais para regular as nossas relações. Por isso que existem leis na humanidade, para regular as relações entre os homens. O dia que nós tivermos a lei divina clara em nossa mente, em nosso coração e em nossas ações, essas leis humanas deixarão de existir, ou elas se aproximarão tanto das leis divinas, que elas se fundirão em uma própria lei, em uma única lei. Então, essa é a busca evolutiva da humanidade. E aonde nós podemos ampliar o conhecimento da terceira parte? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, então, que é das esperanças e consolações, Allan Kardec, então, vai trazer, no livro dos Espíritos, a consequência de cumprir ou não as leis divinas. O ato de cumprir ou não as leis divinas. Então, aqui vão ter situações das penas e gozos eternos e das penas e gozos futuros. Da situação da alma após a morte. Essa quarta parte, ela tem um objeto muito interessante. Por quê? Porque ela vai de encontro aos conceitos atávicos, psicológicos, que nós herdamos de crenças do passado. Ele vai numa reconstrução psíquica, moral da criatura, em relação ao inferno, ao purgatório, ao céu, porque é uma reconstrução psíquica do pecado, do medo, do sofrimento eterno. Então, a relação, o entendimento dessa quarta parte nos leva naturalmente a rever esses conceitos. E a obra que melhor explica ou trabalha essas questões, porque Allan Kardec, inclusive, faz uma análise dessas questões de inferno, purgatório e céu na visão da igreja, e ele, então, vai construir de novo e vai trazer mensagens, por exemplo, de espíritos infelizes, espíritos felizes, espíritos que adquiriram certa facilidade em termos evolutivos, pelo que ele evoluiu, aqueles que tiveram dificuldade no plano espiritual. Então, a quarta parte, então, do livro dos Espíritos vai estar ampliado no livro O Céu e o Inferno. Aí, então, nós temos a integração e interação das obras kardecianas. Se eu, estudando o livro dos Espíritos e buscando ampliar o conhecimento em cada parte nos livros da codificação, eu vou ter uma ideia correta da doutrina espírita. Daí eu posso ler outras obras que eu vou então perceber ou entender melhor se os conceitos ali exarados estão de acordo ou não com os princípios espíritas. Então, só para fechar esse quadro, nós podemos agora partir para o lado filosófico que o Espiritismo apresenta, como questões que eu posso fazer. Por exemplo, quem sou? Se eu quiser responder essa pergunta, né? Eu só peço a casa mais alguns minutinhos para mim poder concluir o pensamento, porque a palestra de hoje é palestra valita, é rapidinho, né? Meia horinha, acabou. Então, só para que a gente possa concluir. Se eu pergunto quem sou, e aí, aonde é que eu vou encontrar essa resposta? Então, como sugestão de leitura, nós dizemos, para encontrar a resposta, ler o Livro dos Espíritos. E aí vocês vão me perguntar para anotar. Logicamente, quem não trouxe o papel, anota na mente. Quais são as questões que vocês vão ler para entender essa resposta? É da questão 1 a 1019. Tá? Tranquilo, já entenderam, né? O recado, né? Ou seja, tem que ler todo o livro, não tem jeito. Tá? São 1019 questões feitas por Allan Kardec para responder essa pergunta. Bom, se a pergunta for essa aqui, o que sinto? Porque às vezes a gente sente, acho que eu senti uma presença espiritual, senti isso, senti aquilo. A gente sente trocentas coisas, às vezes até coisa nossa mesmo, a gente diz que é espiritual. Mas para saber se é espiritual ou não, saber se não é coisa da nossa cabeça, né? A gente pode ler o quê? O Livro dos Médiuns. E as questões, logicamente, 330 a 613 do Livro dos Espíritos. E se a pergunta for, por que sofro? Porque a gente às vezes quer entender por que nós estamos sofrendo, passando dificuldade na Terra, né? Se, por exemplo, eu estou sem dinheiro, será que eu fui rei ou fui rainha na vida passada? Por isso que eu gastei tudo na época e agora estou sem nada. Só quero avisar que não tinha reinado para tanta gente assim, né? Que está hoje sem recursos materiais. Porque
é uma consequência, às vezes, até da própria existência, não é nem de vida passada. Então, isso é importante entender, porque o Espiritismo vai nos dar essa visão do que é realmente consequência de vidas anteriores e o que é consequência de vidas passadas ou de vida atual. Para que a gente não confunda e não coloque culpa sempre no passado para as nossas desditas, né, e dificuldades. Aonde eu posso responder? No Evangelho segundo o Espiritismo, da questão 614 a 919 do Livro dos Espíritos. Então vejam, reler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a resposta para essa pergunta, para onde vou? Porque muitas vezes eu quero saber, será que quando eu morrer vou para onde? Quem assistiu o filme Nosso Lar, teve alguns que ficaram meio horrorizados, né? Quando viram sobre o umbral. E outros disseram assim, Sidney, umbral espírita é pior do que o inferno católico, né? Preferia o inferno católico. Por quê? Porque a visão que se teve do umbral narrada por André Luiz foi terrível. E as pessoas ficaram com medo. Mas se vocês perceberam, quem assistiu o filme, vai perceber. O estado esse umbral é um estado moral, estado emocional. Quando você mentalmente e emocionalmente se equilibra, você sai dessa estrutura, desse processo em que você se encontra. Por isso que André Luiz, quando depois mais equilibrado, ele vai à Terra. Tem ciúme da esposa, que agora já está construindo uma nova núpcias, e ele então se desequilibra. Para onde ele retorna? Para o umbral. Quando ele se reequilibra mentalmente, ele sai dessa região. Então, a região umbralina são regiões intermediárias entre o plano superior e o plano físico, aonde nós, espíritos, ao longo do tempo, pelo que nutrimos mentalmente, precisamos desgastar isso no processo mental, no mundo espiritual. Então, para onde vou? A resposta está no livro Céu e Inferno, da questão 920 a 1019. E se a pergunta for de onde vim, eu posso ler, então, a Gênesis, que é da questão 1 a 329. Aí eu tenho as respostas filosóficas, o conteúdo, para entender a proposta espírita. E aí nós vamos trazer que, a partir desse conhecimento, eu vou entender que a doutrina espírita está assentada em princípios. E quais são eles? A existência de Deus, que é soberanamente justo e bom, a imortalidade e pré-existência da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Evoluímos não somente na Terra, mas nos mundos habitados ao longo do tempo. Então, para fechar, no Espiritismo não se adota a prática de atos como rituais de iniciação de qualquer espécie. Vejam, o próprio princípio doutrinário do Espiritismo não comporta comportamentos externos nenhum. Danças e atos análogos, hinos ou cantos de línguas mortas ou exóticas, confecção de horóscopos, exercício de cartomancia, jogo de búzios ou similares, regressão a vidas passadas, isso não comporta na doutrina espírita. Administração de sacramentos como batizados, casamentos, concessão de indulgência, sessões fúnebres ou reuniões especiais para preces particulares a desencarnado, não comporta. Embora nós podemos ser convidados aqui, ali ou acolá, para poder fazer prece por alguém que partiu, mas isso não é prática espírita. Pagamentos ou contribuições a qualquer natureza por benefício prestados, atendimento de interesses materiais para abrir caminho, vai continuar fechado do mesmo jeito, não tem jeito. Porque é você que vai ter que fazer a sua parte. Não existe nada mágico na doutrina espírita para mudar a situação. No Espiritismo não se adota o uso de objetos de culto exterior, paramentos, uniforme ou roupas especiais, altares, imagens, andores. Então, a proposta espírita, ela procura trazer conceitos, né, mais tranquilos em relação à prática exterior da crença. Então, a doutrina espírita é essa doutrina que nos irmana, que nos fortalece. E ela só pode ser fortalecida cada vez mais através do conhecimento. Por isso que a casa oferece diversos grupos de estudo, e esse grupo de estudo serve para fundamentar, aprofundar essas questões que nós tivemos aqui passando rapidamente por essa forma de conhecimento. Então, quanto mais busca esse conhecimento, maior será a nossa capacidade de entendimento. Daí, partir desse conceito do conhecimento para a prática é uma questão individual. Se há um desajuste ainda da teoria com a prática, é uma escolha individual.
ainda não entendemos esse tipo de comportamento que deve ser modificado. E o dia que modificarmos, com certeza nos encontraremos em situações melhores. Para encerrar, apenas relembro a história que eu narrei ontem, no final da palestra de ontem, para aqueles que estavam aqui e puderam assistir, só para fundamentar ou até mesmo colaborar com o nosso raciocínio. Certa feita, um jovem buscou um sábio da antiguidade e lhe questionou se ele era capaz de ensinar toda a Bíblia no momento em que ele possa estar apenas com os dos pés. E ele questionou o sábio. O sábio falou: é impossível ensinar toda a Bíblia num espaço tão curto de tempo. O jovem, como é natural do jovem, virou para o sábio e falou: de nada me serve a sua doutrina. E foi buscar um outro sábio. Esse sábio, por sua vez, que ele encontrou, é um sábio que conhecia a natureza humana, e principalmente a natureza juvenil, que gosta de atender ou ter o conhecimento no átimo de segundo. E o jovem lhe inquiriu: tu és capaz de me ensinar toda a Bíblia, em que eu possa estar apenas com um dos pés sem quedar-me? O sábio olhou profundamente os olhos daquele jovem e disse: tome a posição. E ele, mais do que depressa, levantou um dos pés e ficou se equilibrando em uma das pernas. E o sábio lhe perguntou: mas é só isso? Indignado, o jovem lhe questionou: o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Apocalipse? E o sábio lhe falou: basta isso, porque tudo que tem na Bíblia é para ensinar o amor. E eu repito, parafraseando essa história contada por Joana de Ângelo no livro Estudos Espíritas, que nós podemos afirmar sem medo de errar: tudo que tem na doutrina espírita é para ensinar o amor. À medida que nós vamos penetrando nesse conhecimento, vamos entendendo que nós devemos nos amar mais, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas.